Paizinho, e nesta manhã, como família, como um só coração, Senhor, nós te queremos adorar, nós queremos te louvar nesta manhã. Senhor, e nesta manhã nós te queremos clamar, sabendo e confiando, Senhor, que tudo está em Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti e tudo vem de Ti, Senhor, e a nossa vida é Tua. Por isso, nesta manhã, Deus, vem e toma o Teu lugar. Sabemos, Deus, que à medida que nos rendermos na Tua presença, à medida que nos entregarmos por completo, todo o medo, toda a angústia, todo o stress, todo o sentimento de solidão vai embora, porque é a Tua presença que nos preenche. Por isso, nesta manhã, Santo Espírito, vem e toma o Teu lugar. Abre a Tua boca nesta manhã e diz: Santo Espírito, vem, toma o Teu lugar, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, toca na minha vida. Vem, fala comigo, Santo Espírito, nesta manhã. Vem, vai, a Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, e tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Faz esta música a tua oração. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para tudo que nós precisamos, Deus. Eu preciso para viver. Eu me lanço nos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. A Ti eu vou clamar. Sim, Deus, eis-nos aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti eu vou caminhar, Deus. Por Ti vou caminhar. Senhor, ainda que eu veja tudo negro à minha volta, Tu és a direção, Senhor, Tu és a nossa luz. o sol a me Tu és a nossa direção, Deus. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, Sempre há de existir, Senhor, um novo amanhã, um novo amanhã preparado para mim. há sempre um novo amanhã preparado para Ti, família. Preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver.
lutarmos com a força do nosso braço, irmos com as nossas próprias razões, as nossas vontades. Senhor, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo Tu és tudo. para viver. Eu me lanço nos Teus braços. Encontro-me, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Abre a tua boca nesta manhã e diz: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Faz o Teu querer na minha vida. Faz a Tua vontade. Que o meu eu se sujeite à Tua vontade. Que o meu eu se sujeite ao Teu Santo Espírito. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus. Faz o Teu querer. Faz a Tua vontade. Eis-me aqui. Eu sou o barro, Tu és o oleiro. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo a Ti, Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu me devo. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu. Tudo é Teu. És tudo que eu Preciso. Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa família. Te entregamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos netos. Te entregamos, Senhor, todos os nossos relacionamentos, Deus, familiar. Senhor, Te entregamos cada empresa, cada lar, Deus. Só rendemos nos Teus pés, entregamos a Ti, Senhor. Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. para viver. Eu me Laço nos Teus braços, onde eu encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço nos Teus braços, encontro-me. meu refúgio. Estás aqui. Eu me rendo aos Teus pés. Sim, Deus, És tu. porque Tu estás aqui. Tu estás aqui. Por isso nos rendemos a Ti, Senhor. São nos Teus braços, encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço nos Teus braços, Eis-me aqui. onde encontro. Encontro o meu refúgio. Tu estás aqui. Estás aqui, Tu estás aqui. moves-te entre nós. Tu estás aqui, Senhor. Adoro-te, adoro-te.
Estás aqui Vem e toma, Senhor. e ages com poder. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui e moves-te entre nós. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui e ages com poder. Adoro-te, adoro-te. Tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu estás aqui. Estás aqui, tocando o nosso ser. Adoro, Adoro-te, vem e toca em nós, Senhor, nesta manhã. adoro-te. Senhor, que todo o cansaço vá Estás embora, aqui, em nome de Jesus. curando os corações. Adoro-te, adoro-te. Tu estás aqui, transformando-nos. Adoro-te, adoro-te. Restaura-nos, Estás aqui, liberta-nos. tu restauras-nos. Adoro-te, adoro-te. Tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Há pessoas aqui que Deus deu promessas. Deus está-me a trazer isso ao meu espírito. Deus deu promessas, e promessas essas que parece que os anos passam e as promessas não têm sido cumpridas. E mais um ano, e mais um mês, e mais um ano, e mais um mês. E parece que nada vemos. Mas eu quero te dizer que Deus cumpre promessas. O que limita Deus a agir é o nosso eu. O que atrasa, não é limitar Deus a agir, é o que atrasa o propósito de Deus na nossa vida, porque ninguém limita Deus. Amém? Mas o que atrasa é o nosso eu, as nossas escolhas, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver. E eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de ti. Érica, Deus não se esqueceu de ti. Há muito rebuliço aí dentro. Mas eu quero dizer que Deus não se esqueceu de ti. Há processos que nós temos que passar. Se me perguntares porquê, eu não sei. Mas à medida que tu buscares Deus, a direção dele em tudo, em tudo, em tudo, tu vais entender porque há certos processos que nós passamos que a gente não entende. E às vezes parece que é tipo saca-rolhas. Nos últimos tempos tens vivido isso, parece um saca-rolhas, parece que nunca mais sai a rolha da garrafa, sabes? Para comemorares, para te sentires completa. Mas à medida que tu fores buscar Deus, à medida, não marido, nada à volta, Deus, sabes? Aquele teu tempo com Deus, como tu às vezes costumas tirar. Eu te garanto que Deus vai te dirigir em tudo. E esse vazio que às vezes tu sentes, que tu não percebes porquê, é mesmo o inimigo para te fazer tipo checkmate, sabes? Porque Deus tem muita coisa para te entregar nas mãos. Tu és uma grande guerreira, sabes que sim, eu já tive a oportunidade de ver isso.
Mas é fácil o inimigo fazer-nos cansar, os braços cansados, sabes? Cansei, estou a chegar ao meu limite. Eu te garanto que Deus vai te surpreender ainda esta semana, se tu o buscares verdadeiramente. Deus vai dirigir os teus passos em tudo. Em tudo. Amém? Eu amo-te muito. Muito mesmo. E à medida que nós formos cantar o mesmo que eu não vejo, tu achas. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinta, tu estás aqui. Mesmo quando eu não vejo, tu estás. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. O teu mover é sempre constante. O teu mover, Senhor. O teu mover é sempre constante. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. O teu mover, declara nesta manhã. O teu mover é sempre constante. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. O teu mover é sempre constante. O teu mover é sempre constante. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. O teu mover é sempre constante. O teu mover é sempre constante. Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Oh, Deus de milagres, abres Este é quem tu caminhos, és. cumpres promessas. Tu és o meu luz Deus. na escuridão. Tu és o meu Senhor. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Declara. Este é quem tu és. A palavra de Deus diz: traz à memória aquilo que te dá esperança. E à medida que trouxeres isso à tua memória, declara: este é quem tu és. 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 Ainda que tudo à minha volta diga não, ainda que tudo pareça tudo ao contrário, este é quem tu és, que pões tudo em ordem, porque cumpres promessas. Porque cumpres promessas. Porque és poderoso. Nada te pode limitar, Senhor. Nada te pode parar o teu agir. Nada, porque tu és poderoso, tu és majestoso, tu és grandioso, tu és Deus. Abre a tua boca e começa a declarar o que Deus é. Amém. Tu és grande, tu és tremendo, tu és majestoso, tu és Pai, tu és Deus da cura. Aleluia. Tu és a minha liberdade, tu és a minha alegria, tu és incomparável, tu és santo, 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 santo. Tu és Abba Pai, tu és Abba Pai. Senhor, tu és a minha provisão, tu és a minha força, a minha salvação. Tu és, tu és, tu és, tu és. Aleluia. Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, Deus. Minha alma anseia por ti.
Tu és. És poderoso Deus. E eu me rendo só a Ti. Tu és poderoso Deus. Tu és majestoso Deus. Tu és, Tu és, Tu és. Tu és, Tu és, Tu és. Senhor, não há palavras, Deus, para agradecer aquilo que Tu és em nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Abre a tua boca e começa a agradecer a Deus. Deus, obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua majestade. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Tu és grande, Tu és tremendo. Obrigada, Jesus. Amém. Podíamos sentar nesta manhã. Para nós é quase tarde, porque já é a segunda celebração. Amém. Eu gostava de orar. Aleluia. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Porque nesta tarde, neste momento, Deus, nós dependemos de Ti para continuarmos a caminhar, a viver. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado porque Tu apareces quando o povo que se chama pelo Teu nome se humilha. Quando o povo que se chama pelo Teu nome ora e jejua e adora e se rende à Tua presença e se prostra diante da Tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu respondes às nossas orações, porque Tu estás presente. Muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua benevolência. Muito obrigado porque sem Ti nós não podemos fazer nada, mas contigo tudo é possível. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus do impossível. Tu és um Deus que opera na vida dos Teus filhos, Deus. Tu és um Pai que se compadece. Tu não nos abandonas, mas Tu cuidas de nós, Tu nos guardas, Tu nos proteges. Nada é demasiadamente difícil para Ti, Tu podes fazer todas as coisas. Pai, nesta hora nós Te pedimos para que Tu possas trazer a Tua palavra e que ela possa penetrar no nosso coração e que ela possa produzir fruto em nós e que ela traga transformação e vida ao nosso interior, Pai. Senhor, revela os Teus mistérios à nossa vida e que nós possamos ser cheios da Tua revelação, da Tua palavra, do Teu poder, do Teu amor, do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Não há palavras que possam definir o que Tu és para nós, não há palavras que possam definir os Teus atributos, as Tuas qualidades. Não existem palavras no nosso vocabulário que possam descrever o quão grande Tu és. Tu és imenso, Tu és imenso, Tu és imenso, Deus. E obrigado pela Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia, ou os nossos iPads, os nossos iPhones, os nossos portáteis. Em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, sabem, nós falamos e cantamos nesta hora, nós falamos de coisas tão grandes e tão boas que Deus é. Mas sabem, tudo aquilo que nós cantamos que Deus é e que Deus faz sentido na vida de alguém que é íntimo dEle. Então, Provérbios 4:23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos nós podemos guardar uma quantidade de coisas, e bem guardadas, mas aquilo que é primordial, o que é principal, o mais importante, aquilo que é fundamental guardar, é o nosso coração. Sabe, o nosso coração é aquilo que nós temos de mais poderoso. Nós não fazemos ideia de quão poderoso é o coração do homem. Mas ele só pode tornar-se poderoso se algo de Deus estiver nele. Quem não tiver particularidades de Deus no seu coração
não pode ter, nem tem, nem terá um coração poderoso. E eu gostava hoje e no próximo domingo de partilhar um pouco convosco acerca deste poder que o coração tem. E todos nós precisamos entender que poder é este que o nosso coração tem. Amém? Quando Jesus veio à terra, Jesus veio e apresentou-se como rei. E como qualquer rei, ele apresentou também o seu reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E nós podemos encontrar nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, nós encontramos os discípulos a escreverem, a tomarem nota da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, de tudo o que dizia respeito a Jesus, para que nós pudéssemos entender como funciona este reino que Jesus trouxe. Nós vivemos na nossa nação, mas nós somos abrangidos pela proteção da nossa nação, somos abrangidos pelos recursos da nossa nação, somos abrangidos pelos benefícios que a nossa nação nos trouxer, se nós cumprirmos os requisitos que a nação nos impõe. Eu não posso querer ter uma vida abençoada se eu não fizer os meus impostos e não pagar os meus impostos. Eu não posso querer ter uma vida abençoada se eu tenho uma empresa e eu não faço pagamentos à Segurança Social, por exemplo. E se eu não tenho os meus encargos e as minhas responsabilidades com o Estado em dia, provavelmente eu também não terei acesso a muitas coisas na área da saúde, da educação e outros benefícios que o Estado português dá. Mas porquê? Porque se eu vivo à margem daquilo que são as leis, as regras, aquilo que são os fundamentos, aquilo que são os pilares do que a nação me impõe como cidadão, então eu não posso esperar os benefícios da nação. E quando Jesus vem como rei e introduz o reino de Deus, o reino dos céus, introduz ao povo o seu reino, Jesus também trouxe as suas leis, os seus princípios, também trouxe com ele coisas que nós precisamos cumprir para podermos ter o benefício do reino de Deus. Então nós também não podemos querer que Deus faça em nós e que o reino de Deus opere na nossa vida se nós vivermos a nossa vida à margem daquilo que é o estabelecimento do reino de Deus. Faz sentido para vocês? Então, nesta hora, eu gostava de deixar convosco um princípio muito importante que Jesus ensina e que é a base e o fundamento do reino de Deus. Jesus tinha uma paixão ardente em partilhar que o reino dos céus é como. Marcos 4, que é o que nós vamos meditar hoje e no próximo domingo, Marcos 4 fala acerca do que Jesus diz por parábolas, de que o reino de Deus é. O reino de Deus é como, o reino de Deus é como, o reino de Deus é como. E quando nós vamos ler esta primeira parábola que Jesus conta, é a primeira parábola que Jesus aborda, em que Jesus aborda o reino dos céus como alguma coisa. E Jesus até diz aos discípulos, e vamos ler um bocadinho mais à frente, Jesus até diz aos discípulos de que se eles não entenderem esta parábola, eles não vão conseguir entender todas as outras que Jesus trouxer e todos os ensinamentos que Jesus der. Então, para nós, que estamos no reino de Deus, precisamos entender esta parábola. E há aqui pequenos segredos que nós precisamos saber e que Deus nos quer desvendar hoje e no próximo domingo. Amém? Primeiro, nós precisamos entender que a salvação não é o fim das coisas, mas um meio para nós atingirmos um fim que é a vida eterna. Eu só posso fazer parte da nação portuguesa se eu for cidadão português, se eu tiver nacionalidade portuguesa. Eu só posso ser cidadão dos céus se eu tiver nacionalidade dos céus. Então, a nacionalidade que nós temos nos céus é a nossa salvação. Dá-nos nacionalidade, cidadania no céu. E Jesus, em João, no capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Ou seja, se nós queremos ter acesso ao reino dos céus, então nós temos que passar por Cristo. Porquê? Porque é Ele quem nos concede a salvação. Mais ninguém. Então Jesus diz: eu sou a porta. Se vocês baterem à porta, eu vou abrir a porta.
Então como é que a gente bate à porta querendo Jesus na nossa vida? E se nós batermos à porta querendo Jesus na nossa vida, então nós vamos recebê-lo na nossa vida e Ele vai nos convidar a entrar no seu reino. E aí nós faremos parte do seu reino. Amém? Jesus diz que Ele é a forma de nós entrarmos no reino. Agora, tu vives na terra, mas se tu tens Cristo na tua vida, então tu tens acesso ao reino dos céus. É possível nós vivermos nesta terra, mas vivermos de acordo com o reino dos céus, na terra. Ouvimos falar tantas vezes, e Jesus também ensinou, é importante que o reino dos céus venha à terra. É importante que a terra seja impactada com o reino dos céus. E isso acontece como? Com aqueles que são cidadãos do reino. Comigo e contigo. E com todos aqueles que fazem parte do reino. Nós podemos viver nesta terra, mas dependentes de um reino que é celestial. E isto é fantástico. Jesus estava a ensinar aos discípulos, nesta passagem de Marcos 4, estava a ensinar conceitos do reino. E há um conceito que a gente nunca poderá esquecer-se dele. Olha o que diz aqui Marcos no capítulo 4 e no versículo 3. Jesus está a pregar para uma grande multidão. E era tanta a multidão que Jesus teve que pegar num barco e ir pregar para o mar. Porquê? Porque era muita a multidão que estava à volta de Jesus. Então os discípulos também estavam com Jesus e outros discípulos que já acompanhavam os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. E Jesus vira-se para eles e conta-lhes a primeira parábola acerca do que é o reino de Deus. E ele diz assim no versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. A primeira coisa que Jesus diz acerca do reino é que o reino é a agricultura. O reino de Deus é como a agricultura. Temos um semeador e temos uma semente. Não é fantástico? Tanta coisa que Jesus podia ter dito e Jesus disse, o reino dos céus é como um semeador que sai para semear. E depois diz, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É engraçado porque Jesus aqui conta uma parábola em que uma semente é lançada pelo semeador e ela cai em 4 terras distintas. E Jesus diz aqui no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há 4 terras distintas umas das outras, mas também há 4 tipos de ouvintes. E a questão que eu coloco nesta manhã para vocês é que tipo de ouvintes vocês são e que tipo de terra vocês têm. Então, se há 4 tipos de terra onde a semente cai e se há 4 tipos de ouvintes, significa que há 25% de possibilidades de nós produzirmos fruto. Certo ou não? Sim, 25 para cada um deles. Por isso é que às vezes nós dizemos assim, Jesus quer salvar toda a gente, mas a gente sabe que nem toda a gente vai ser salva. Então é possível semear uma semente, mas nem toda a gente ter uma terra fértil ou boa para a semente cair e produzir fruto a 30, a 60 ou a 100. Há sempre alguém que tem a possibilidade de receber uma semente e dela não produzir nada. E a pergunta é, tu queres ser uma boa terra? Amém. Versículo 10 diz assim, e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola, versículo 11. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas às que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. Olhem, deixem dizer-vos uma coisa tão interessante. Jesus estava aqui a dizer que durante muito tempo os segredos dos céus não tinham sido revelados a ninguém. E Jesus estava aqui a dizer aos discípulos que naquela ocasião, naquela altura, naquele momento, eles iriam receber mistérios da parte de Deus. Jesus estava a dizer que para a multidão Jesus falava por parábolas, mas para eles Jesus iria revelar os mistérios daquilo que ele estava a ensinar. Então a gente consegue entender
de que Jesus tinha propósitos para os discípulos, mas que para a multidão Jesus falava por código. E só fala por código quem não quer que o outro perceba o que está a ser dito. E eu vou-vos dizer porque é que Jesus dizia isto. Porque no versículo 11 diz: mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. Versículo 12: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus não queria que eles se salvassem? Claro que queria. Só que a questão aqui que Jesus explica é: eu para eles falo por código porque eles procuram-me por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. E ele vira-se para os discípulos e diz: mas a vocês eu vou-vos revelar os mistérios do que eu estou a ensinar, porque vocês não estão comigo por aquilo que eu faço, mas vocês estão comigo porque vocês me querem conhecer no vosso íntimo. E vocês buscam quem eu sou e não o que eu faço. Era como se Jesus estivesse a dizer a vocês que deixaram as vossas mulheres para me seguirem, a vossa família para me seguirem, o vosso trabalho para me seguirem, o vosso estatuto para me seguirem, tudo o que vocês tinham para me seguirem, porque vocês escolheram seguir-me e porque vocês querem me conhecer por aquilo que eu sou, então a vocês eu vou-vos deixar os mistérios do que eu estou a ensinar. Uau, que fantástico, que privilégio. E a pergunta que eu faço, mais uma nesta manhã, é: que mistérios temos nós recebido de Deus com as sementes que Ele lança na nossa terra? Salmo 25:14, podes pôr, Paulinho, por favor. E olhem o que diz. Salmos 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. O que é que está aqui a dizer esta passagem? Que os mistérios que Deus tem, Ele partilha-os com aqueles que são íntimos dEle. É por isso que quando nós batemos à porta que é Cristo, Ele convida-nos a entrar, porque o objetivo de Jesus é que a gente fique na casa. Só fica na casa quem tem intimidade com quem lá está. Se vocês me convidarem para a vossa casa depois de eu ter batido à porta, recebam-me na vossa casa e tornem-me íntimo da vossa casa. Porque eu vou revelar coisas minhas para vocês e vocês vão me revelar coisas vossas para mim. E aqueles que são íntimos de Deus são aqueles que entram pela porta que é Cristo, aqueles que são salvos, que vivem no reino de Deus e a quem Deus partilha os mistérios. Agora, que mistérios é que Deus tem partilhado connosco ao longo da nossa experiência de vida cristã? Versículo 12. Podes pôr outra vez, Paulinho, por favor. Versículo 12 de Marcos 4. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aqui Jesus estava a dizer: pessoal, existem eles e existem vocês. Existem eles que são o acaso e existem vocês que são os que buscam. E o que é que Jesus disse acerca de quem o busca? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós passamos anos da nossa vida a pedir coisas a Deus em oração, quando na realidade, se a gente buscar o reino, a gente vai conseguir ter as coisas que lá estão, porque elas estão lá para nós. A gente passa a nossa vida inteira a pedir a Deus que nos dê isto, que nos dê aquilo, que nos dê aquilo outro, mas se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, aquilo que a gente precisa está lá para nós. Então não busquem coisas, busquem o reino. Não busquemos as coisas, busquemos o reino. Porque quem busca coisas é superficial, é ocasional, não tem intimidade com Deus, nem sequer entra pela porta. Mas aqueles que buscam, acham. E aqueles que buscam intimidade com o Pai moram na casa dele. E quem mora na casa dele quer agradá-lo e quer cumprir as leis que ele impõe e quer obedecer aos princípios que ele estabelece. E isso é meio caminho andado para o sucesso da nossa vida. Versículo 13 diz: e disse-lhes, não percebeis esta parábola, como pois entendereis todas as outras parábolas? O que Jesus estava a dizer era, se vocês não entenderem esta parábola, vocês não vão entender aquelas que eu vou contar a seguir, nem o ensino que eu vou trazer acerca delas. Imaginem na escola, e vocês que estão aqui, que estão na escola ou que já estudaram, sabem isto. Se nós formos à escola, o ano letivo começou
eu estou a aprender matemática. Nos 2 primeiros meses dão-me uma quantidade de equações e eu tenho que decorar aquilo. Se eu não estiver atento às aulas, a partir do 3º mês eu posso dormir na minha carteira. Eu posso dormir em cima da mesa, porque eu não vou perceber nada do que vai acontecer até ao final do ano. Se nós não percebermos princípios básicos acerca do que é o reino de Deus, a gente vai perder tudo o resto. E aquilo que Jesus estava a dizer aqui era: percebam esta parábola e vocês vão perceber todas as outras coisas. Então vamos percebê-la hoje e no próximo domingo, porque no próximo domingo vamos continuá-la. Então, a seguir o versículo 14 diz: o que semeia, semeia a palavra. Então nós temos aqui 2 coisas muito importantes. Por um lado nós temos a história, por outro lado nós temos a explicação ou a explanação. Jesus diz: temos o que semeia e aquele que semeia é a palavra. A semente é a palavra. Jesus dizia: a semente que este semeador lança é a minha palavra. Agora, ao povo, Jesus falava por código. Então, para o povo, a parábola que Jesus contou era uma história. Mas para os discípulos era uma revelação. O que é que tu sabes da semente que é a palavra de Deus? Sabes histórias ou sabes revelações? Sabes histórias ou vives revelações? Sabes histórias ou entendes e moves-te em revelações? Aleluia, Jesus. Versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A palavra de Deus diz que o inimigo cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam as coisas espirituais, não acreditem na palavra, não entendam a palavra. E aqui Jesus é específico, ele diz: há uma classe de ouvintes que ouve a palavra, mas é que elas ouvem e o inimigo nem dá a oportunidade que aquilo entre na cabeça. Porque ele vem logo e automaticamente arrebata o que a pessoa ouviu. Há gente que nem tem hipótese de pensar um bocadinho naquilo que ouviu. Porque o diabo vem e... Este é um tipo de ouvintes. E é um tipo de terra. Versículo 15, 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, versículo 17, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, aqui Jesus está a falar de um outro tipo de ouvintes. Aqueles que recebem a palavra, mas apesar da palavra ter entrado neles, ela não teve raiz, e então o que aconteceu foi que aquilo que surgiu morreu. E isto fala daquelas pessoas que está tudo bem, mas de repente vem uma tribulaçãozinha, vem uma situação complicada na vida e elas já não vão à igreja, já não querem saber de Cristo, já não querem saber da palavra, já não querem saber dos crentes, já não querem saber daquilo que diz o reino dos céus. Parece que se esqueceram de tudo. Agora o que importa é: eu quero ultrapassar isto. E esquecem-se que só ultrapassam aquilo se mantiverem a vida alinhada com o reino dos céus. Depois, versículo 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Estes ouvintes, ou esta qualidade de terra também, melhor dito, acaba por ser aquelas pessoas e representam aquelas pessoas que têm a vida toda ao contrário. Em vez de buscarem as coisas que são do alto, elas preocupam-se com as coisas que são da terra. Não conseguem viver um reino que é espiritual para viver um reino que é material e carnal. Por isso é que são pessoas que estão agarradas às coisas. Se Jesus estivesse hoje na terra, elas estariam com Cristo por causa daquilo que Cristo pudesse dar e não por causa daquilo que Jesus seria e é. Então, gente que tem tudo ao contrário. Mas esses também não dão fruto. Versículo 20. E os que recebem a semente, este é o quarto tipo de ouvintes e o quarto tipo de terra. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Então, aqui nós encontramos Jesus a explicar que há um tipo de ouvintes e um tipo de terra que recebe a semente, que é a palavra de Deus, e produz fruto em abundância. Uau! Agora a pergunta que eu faço é:
Queres tu ser parte destes 25% de ouvintes em que a terra é frutífera para receber uma semente e germinar vida? Essa é a questão. E vocês podem dizer, eu até quero, mas como é que isso se faz? Vamos aprender hoje e no próximo domingo. Se quiserem podem vir amanhã também. Então, nós queremos ser boa terra e precisamos ser boa terra. Às vezes a gente diz assim, pastor, eu estou a viver um tempo de terra seca. E a gente vive um tempo de terra seca porque nós não estamos a ser aqueles que recebem a semente em boa terra e que ouvem a palavra e a recebem. Boa terra é aquela terra que recebe a semente que é a palavra de Deus e recebe a semente. Quantas vezes a gente ouviu pregadores, pastores, profetas, o que quer que seja, a partilharem a palavra de Deus e a gente percebe que há unção de Deus a ser partilhada naquela palavra e a gente não a aceita, ou porque não acredita nela, ou porque mexe com áreas da nossa vida que nós não admitimos a Deus que mexa. Quantas vezes na nossa própria vida a gente rejeita a semente que é lançada na nossa vida e não recebe a semente que Deus está a trazer ao nosso coração? Sabem, nós estamos habituados nós fazemos parte de uma geração tecnológica onde tudo acontece muito rápido. A gente quer uma comida rápida, vai ao micro-ondas, ou então vai ao McDonald's, ou outra coisa qualquer, mas tudo é rápido. E sabem, eu gosto de coisas rápidas, principalmente quando me toca a toda a obra que Jesus fez quando esteve na Terra. É tão bom a gente ir à Bíblia, aos Evangelhos e a gente perceber aquilo que Jesus fazia. E imediatamente aquela mulher foi sarada. Naquele mesmo instante o paralítico andou. Naquele exato momento aquele homem foi sarado. A Bíblia está cheia de uma quantidade de relatos do Novo Testamento de coisas que Jesus fez no imediato. Mas sabem, o facto de Jesus ter feito coisas no imediato não significa que o reino de Deus e que o reino dos céus seja imediato, porque na realidade não é. A gente acabou de ler nesta passagem que de facto é enviado para certo tipo de terra semente, que são dos pedregais, ao pé das pedras, em que a semente germina rápido, mas como não há raiz, morre. Então já nos dá uma percepção de que aquilo que acontece no reino não é rápido, leva tempo. Mas eu gosto das coisas rápidas. Milagres são rápidos. Alguém vem à igreja, um paralítico entrou aqui dentro e a gente orou e o paralítico foi sarado. Uau, foi um milagre, foi uma coisa rápida. Mas vai haver muitas áreas da vida deles onde o reino de Deus precisa operar com tempo e o reino de Deus leva tempo. Porque para se dar 30, 60 ou 100 por um, é preciso tempo para que a vida germine de uma terra boa. Conseguem perceber isto? Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que Deus não tem que operar da forma como a gente entende. Apesar de Deus ter uma categoria de operações rápidas, que é o caso dos milagres, não é a única categoria em que Deus opera. Na realidade, a maior parte das coisas que Deus faz por processos. Porque precisamos crescer, porque precisamos amadurecer e depois ainda temos o teste. Eu lembro-me de Israel, vou-vos dar o exemplo de Israel. Podíamos ficar aqui de volta disto, mas eu estou quase a terminar. Israel, quando Deus liberta o povo de Israel de Faraó e do Egito, é como se é uma simbologia de como Deus nos tirou das trevas e como Deus nos tirou do poder de Satanás. Agora, Deus tinha uma terra prometida para o povo de Israel, mas para eles chegarem à terra prometida, eles tinham que atravessar o quê? Um deserto. Foi um processo. E sabem, Deus também nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, que é a nossa terra prometida, e essa terra prometida não é física, mas são as promessas de Deus que se cumprem na nossa vida. Para nós chegarmos do processo de libertação e de tirada do reino das trevas para as promessas que Deus tem para a vida de cada um de nós, há um processo que se chama deserto. Eu não consigo imaginar, nem consigo perceber, nem entender, nem aceito que depois de nós termos chegado às promessas de Deus e vivermos nas promessas dessas promessas de Deus na nossa vida, que a gente continue em processos de deserto. Não, é impensável.
porque o processo do deserto acontece quando Deus nos tira da maldição e quando Deus nos leva para a bênção. Nesse processo aí, nós passamos pelo deserto. Agora, não quer dizer que dificuldades, situações difíceis, venham à nossa vida, mesmo vivendo na terra prometida. Elas vêm, Jesus disse que elas viriam. Ok? Mas elas não nos dominam. Nós não podemos viver a nossa vida cristã com uma dificuldade com o pé em cima do pescoço, uma situação difícil a engasgar-nos a garganta. Não pode ser. Porquê? Porque nós vivemos na terra prometida. Então as circunstâncias vêm, mas nós temos que saber ultrapassá-las. Eu não consigo perceber como é que de repente a gente se levanta-se à segunda-feira de manhã e a gente diz preciso de um milagre. E depois à terça-feira de manhã eu preciso de um milagre. Depois à quarta-feira de manhã eu preciso de um milagre. E dia após dia nós precisamos sempre de um milagre. Isso significa o quê? Que a gente não está a viver na terra prometida, estamos a viver no deserto. Ou seja, nós ainda não chegamos ao ponto da nossa vida em que entramos no reino de Deus e vivemos o reino de Deus na sua plenitude. Quando o povo de Israel passou pelo deserto, Deus não deu abundância para eles. Mas Deus não deixou que lhes faltasse alguma coisa. Então Deus providenciou, Deus foi provedor no processo do deserto, mas Deus foi abundante quando eles pisaram a terra prometida. Tanto é que durante o deserto eles tinham um maná, que era aquilo que eles precisavam para comer e só aquilo, mas quando eles entraram na terra prometida eles tinham leite e mel. Se nós não estamos a colher hoje na nossa vida a plenitude da bênção de Deus em nós, então é porque a gente está a viver no deserto ainda desde que fomos salvos. Ainda não entramos na terra prometida. Agora, o grande problema no meio disto tudo é que nós colocamos as expectativas no imediato. E a gente já percebeu que apesar de Deus agir no imediato através de milagres, o reino de Deus leva tempo. Mas nós colocamos as nossas expectativas naquilo que é imediato. Se eu vier à igreja com uma necessidade e Deus não operar naquele instante, para mim é como se Deus não tivesse a responder. Se eu preciso de uma situação complicada resolvida na minha vida e Deus não resolve aquilo agora, para mim, Deus já não está a cumprir. Mas não é assim que o reino de Deus opera. E por causa disso as nossas expectativas são frustradas. E por causa disso as nossas expectativas não funcionam. Olhem o que diz o Provérbios 13:12. Podes pôr, Paulinho, por favor. Provérbios 13:12 diz o seguinte: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Essa não foi a versão de há bocado. A esperança adiada desfalece o coração, ou seja, ali em esperança é substituído por expectativa. Mas tudo bem, deixa ficar essa. A expectativa adiada desfalece o coração, ou adoece, ok? É a tradução que eu tenho. Mas o desejo atendido é árvore de vida. Ou seja, o que este versículo diz é: a minha expectativa de que as coisas vão acontecer no imediato, se não acontecerem no imediato, o meu coração vai adoecer. Porquê? Porque a minha expectativa foi frustrada. Mas se o meu desejo de que aquilo que eu preciso que aconteça, mesmo que leve tempo, aconteça mais tarde, no processo, então, para mim, para a minha vida, vai ser árvore de vida, ou seja, vai-me motivar para mais alguma coisa que Deus vai fazer daí para a frente. Agora, esta palavra adoece o coração, esta palavra adoecer no hebraico tem a mesma conotação daquela expressão que nós usamos em português: tirar o tapete de baixo. Tiraram-me o tapete de baixo dos pés. Ou seja, quando nós não vimos Deus a operar no imediato, a nossa expectativa é tirada de baixo dos pés, como se fosse um tapete. E é por isso que nós vivemos com uma expectativa errada, frustrada, desnorteada. Mas quando as coisas acontecem no tempo de Deus, então isso é árvore de vida para nós. Então nós não podemos colocar as nossas expectativas no imediato. Mas precisamos viver com expectativa. A gente precisa... Sabem, se as expectativas são frustradas, depressa nós nos tornamos religiosos.
Porque a gente vem à igreja sem expectativa, porque a gente vem à igreja, ouve a palavra sem expectativa, porque a gente até levanta as mãos no louvor, mas sem expectativa, porque nós cantamos os atributos de Deus, mas sem expectativa, porque nós vamos a chamada ao altar, mas vamos a chamada ao altar sem expectativa, e a nossa vida é vivida sem expectativa, porque nós confiamos no imediato, quando o reino de Deus não funciona no imediato. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Escutem, se tudo já foi providenciado nas regiões celestiais, ou seja, no reino dos céus, se tudo já foi providenciado para nós, e quando Jesus vai à cruz diz, está consumado, ou seja, tudo está feito. E a Bíblia diz que Jesus se sentou à direita de Deus. Então, Jesus sentou-se lá porquê? Porque já tudo estava consumado, tudo estava feito. Tudo aquilo que a gente precisa hoje para nós e vamos precisar no futuro já está feito. Por isso é que a palavra de Deus diz que este é o dia que Deus já fez. Não é o dia que Ele vai fazer, Ele já fez, Ele já traçou coisas para este dia. Então, Deus também já traçou no seu reino coisas para a nossa vida que, apesar de não funcionarem no imediato, na maior parte das vezes, elas estão traçadas para nós. Mas nós temos que buscar o quê? O reino. Não as coisas, o reino, porque as coisas estão no reino que a gente busca. Então não podemos viver na expectativa. Então quando a Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra já foi ligado nos céus e tudo aquilo que desligarmos na terra já terá sido desligado nos céus, porquê? Assim, porque tudo já foi feito, porque tudo já lá está. O grande problema da gente não alcançar isto tem um nome: fé, ou falta dela neste caso. E olhem, fé não é a habilidade de criar o que não existe. Fé não é a habilidade de criar o que não existe. Vou-vos explicar. Fé é pegar em algo que existe numa dimensão invisível e transportar isso para uma dimensão que é visível. E a gente traz de uma dimensão invisível o que está lá para nós, só que trazemos-la para uma dimensão física para que se realize, aconteça e concretize na nossa vida. Vocês acham que o diabo é criativo? Não, ele é imitador. E ele percebe coisas há muito mais tempo do que nós, que temos, às vezes, experiências incríveis com Deus e às vezes levamos tempo a perceber as coisas. Se o diabo é físico ou é espiritual? É espiritual. E onde é que a luta entre anjos e demónios acontece? No reino espiritual, nos céus. Então, aquilo que há nas regiões celestiais é aquilo que é trazido para a terra. Se não houvesse nada nos lugares celestiais, a terra também não tinha nada. Provavelmente até seria o paraíso. Mas a partir do momento em que se há amor nos lugares celestiais, também há ódio. Se há cura nas regiões celestiais, também há doença. As duas componentes estão lá, o que é bom e o que é mau, o que é negativo e o que é positivo, o que é de Deus e o que é do inferno. Agora, o que é que o diabo faz? O diabo traz das regiões celestiais aquilo que ele quer trazer à terra para acometer, para fazer na vida daqueles que estão subjugados a ele. Então, aquilo que o diabo traz à terra é visível? Não, está numa esfera invisível. Mas ele vai lá buscar e traz para uma esfera visível. E as coisas acontecem. Então porquê é que nós não aprendemos com aquilo que Jesus ensina como é que funciona? A fé é pegar naquilo que já existe numa dimensão invisível que é o reino de Deus e trazê-la para esta dimensão que é real. O contrário da fé não é dúvida. O contrário da fé é vista. Se eu não vir, eu já não acredito. E nós vamos perceber uma coisa muito interessante no próximo domingo que vos vai deixar Q.O. Então, o contrário da fé é vista. Por isso é que nós sabemos que existe no invisível, mas é a fé que nos permite trazê-la para o reino físico e torná-la acontecida, ou acontecível, se é que se pode dizer. E as coisas acontecem. Amém? Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu tiver uma gripe, eu preciso de fé para ser curado.
Se eu for ao médico, ele não me dá uma vacina ou não me dá um medicamento e a coisa não passa ao final de 2 ou 3 dias, às vezes até no próprio dia quase. Então eu não preciso de fé para ser curado de uma gripe. Mas eu preciso de fé para ser curado de um cancro? As coisas já é outra. Agora imaginem a quantidade de exemplos que já vos aconteceu na vida. O contrário da fé é vista. Mas aquilo que é possível acontecer ao olho, não precisamos de fé para isso. Mas aquilo que nós não conseguimos ver e que precisamos, é preciso fé. Agora reparem, quando Jesus conta esta parábola para aquela multidão, foi uma história, mas para os discípulos foi uma revelação. Porque Jesus disse que iria revelar os mistérios a eles porque o buscavam e porque o seguiam. Por aquilo que ele era, não por aquilo que ele tinha para dar ou fazer. Então aquilo que eu gostava de vos deixar hoje também nesta hora é de que história foi o que a multidão percebeu da parábola de Jesus, mas revelação foi aquilo que os discípulos receberam da parte de Jesus. A semente é a palavra de Deus. Nesta manhã eu sou o semeador, assim como qualquer um de vocês precisa ser o semeador quando espalha a palavra. Eu sou o semeador. Se eu sou o semeador, eu lanço a semente o mais longe que eu conseguir. Mas não é da minha responsabilidade estabelecer o terreno que vocês têm em vocês. É da vossa responsabilidade definir o terreno que vocês querem ser para a semente brotar. Não é da minha responsabilidade a vossa terra. É da minha responsabilidade dar-vos a semente certa. Mas qual é a terra que tu queres ser? Todas as coisas têm um sítio onde pousar. Os pardais têm os seus ninhos, os aviões têm o hangar, os barcos têm o porto de abrigo, okay? As raposas têm os covis, tudo tem um sítio para aterrar. E até a semente precisa de um sítio para aterrar, que é a terra. Agora, Jesus é específico, porque Jesus diz que a terra que produz fruto, ou seja, a terra que é boa para se lançar a semente, que é a sua palavra, é o coração do homem. E nós vamos falar nisto no próximo domingo. Isto foi só uma pequena base, um fundamento nesta manhã. E sabem, a semente que é a palavra de Deus, o melhor sítio para ela ser lançada e produzir fruto é o coração do homem. Mas é preciso que o homem faça o quê? Que a ouça e que a abrace, que a aceite e que tenha fé de que aquilo que ouviu vai produzir fruto. Então, mesmo a terminar, olhem, quando vocês saírem daqui, vocês vão levar na vossa cabeça a semente que eu lancei. Mas a vossa semente, a vossa cabeça, não é a terra que gera vida através dessa semente. Enquanto eu estou a falar com vocês acerca da palavra de Deus, a vossa mente está a ser renovada, sim. O vosso entendimento está a ser mudado e renovado, sim. Mas não é na vossa mente, nem é na vossa cabeça, onde a palavra de Deus, que é a semente, produz vida. Porque há muita gente com conhecimento, e o conhecimento é todo aqui. Há muita gente com conhecimento, mas não produz vida nenhuma. Porquê? Porque a palavra ficou aqui. Mas vocês vão perceber no próximo domingo o que é que faz com que vocês hoje ouçam a palavra e o que é que faz com que a palavra viaje uns centímetros daqui até ao coração e no vosso coração ela seja plantada e produza fruto a 30, a 60 e a 100. Se vocês no próximo domingo pegarem naquilo que aprenderam hoje e forem pegar naquilo que vão aprender no próximo domingo, o reino de Deus na nossa vida vai fazer um shift e a gente vai ver as coisas numa outra perspectiva. E eu acredito que a nossa vida muda. Okay? E eu gostava de terminar com esta palavra. Jesus ensina que o sítio para a semente produzir vida é o coração. São aqueles que ouvem a palavra e a aceitam. Aqueles que abraçam a palavra e a aceitam e colocam fé nessa palavra são os que têm terra fértil para que a semente produza vida e dê fruto. O fruto na tua vida não depende da bondade de Deus, apesar dela ser importante e ser ativa, mas depende da condição do teu solo. Depende da condição da tua terra. Aquilo que faz com que brote vida no nosso coração não é a bondade de Deus na nossa vida, apesar dela agir em nós, mas é a condição da minha terra que faz com que o fruto produza alguma coisa na minha vida. E no próximo domingo nós vamos pegar nisto e vamos rematar e vamos perceber o que é preciso para ser feita uma viagem da nossa cabeça até ao nosso coração e o fruto produzir. Porque aquilo que Deus já fez para a nossa vida até que Jesus venha ou até que nós morramos,
Tudo já está preparado. Nós temos é que saber chegar ao reino de Deus, ter acesso lá e trazer ao reino físico aquilo que invisivelmente lá está para nós. Nós vamos aprender isso no próximo domingo. Eu gostava que nós orássemos, vou pedir ao pessoal para subir, gostava que nós orássemos nesta manhã e que depois nós levantássemos a nossa oferta. Okay? Todos os anúncios que nós temos para vocês, procurem nas nossas redes sociais, porque estão lá todos os anúncios necessários para este tempo, está bem? Então informem-se lá, se tiverem alguma dúvida, contactem connosco também. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que hoje e no próximo domingo tu vais estar a desvendar para nós mistérios acerca do teu reino, Pai, que vão produzir fruto em abundância e que permaneça na nossa vida, Deus. Ajuda-nos a entender, Pai, aquilo que o teu filho quis dizer com esta parábola, Senhor, que o reino dos céus é como um semeador que semeia numa terra que é fértil e que produz fruto. Pai, ajuda-nos a entender estas coisas, que nós possamos sair deste lugar a pensar nestas coisas e a meditar nestas coisas, Senhor, para que nós possamos dar um volte-face à nossa vida e nós possamos ajudar outros e trazer outros a Cristo, mas de uma forma diferente, que nós possamos viver a nossa vida na terra prometida e não no deserto. Que apesar das dificuldades e apesar das situações difíceis, Deus, nós continuamos a confiar em Ti e a ter fé de que a palavra que nos é semeada no coração produz fruto por causa daquilo em que nós queremos. Ajuda-nos a entender estas verdades que Jesus ensinou, Senhor, e ajuda-nos a dependermos de Ti e da Tua palavra, para que as sementes que entrem na nossa vida e saiam da nossa boca possam produzir fruto com abundância. Em nome de Jesus, Pai. Se nesta hora algum dos Teus filhos se encontra aqui enfermo, Pai, sopra o Teu Espírito sarador sobre as suas vidas e traz cura nas suas vidas e nos seus familiares, em nome de Jesus. Traz livramento a quem precisa, traz um escape a quem precisa desse escape nesta hora, em nome de Jesus, Deus. E vai abrindo as janelas do céu e as portas do céu para que Tu possas entrar na vida desta gente, na vida dos Teus filhinhos, Deus, e Tu possas operar coisas grandes e fortes que não conhecemos, mas que nos ensinas na Tua palavra, que elas estão disponíveis para nós, se clamarmos a Ti e se buscarmos a Tua face. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus é bom? Amém. Amém. Estamos mesmo a terminar. Vamos então levantar a nossa oferta. E nós vamos terminar cantando aquela música que a bênção de Deus está sobre vós, sobre nós, sobre todos nós. Amém. E abençoar-vos nesta manhã ou nesta tarde. Obrigada, Deus. Que Deus te guarde e abençoe, que o seu rosto brilhe em ti, te mostre favor, que eu te veja com agrado e te dê paz. Amém. 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 Favor de Deus seja sobre ti e por mais 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vá na frente a tua presença e atrás de ti e ao teu lado, à tua volta, dentro de ti. Está contigo pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, no teu choro, no teu gozo. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Seja uma semana de vitória
possa dirigir todos os vossos passos. Em nome de Jesus. Seja uma semana de viravolta, em conquista, em vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe. Amamos muito vocês. Boa semana. Qualquer coisa, um toquinho para nós. Deus vos abençoe.